E aí, jovens, tudo certo? Hoje vou fazer então a resolução de 10 questões da Fundação La Salle que foram aplicadas em 2017 na prova da SUSEP para o cargo de agente penitenciário. Mas antes da resolução, não deixe de fazer o download da minha apostila de informática para a SUSEP. Essa apostila ela possui 33 questões de informática da Fundação La Salle, sendo que dessas 33 questões são 20 questões de 2017 da SUSEP. São essas 10 questões que eu vou fazer a resolução para agente penitenciário, e também mais 10 questões para agente penitenciário administrativo. Então o total são 33, além dessas 20 tem mais 13 questões de demais concursos aplicados pela Fundação La Salle. E se tu é concurseiro também aí da área da segurança, certo? Da segurança pública, também tem uma apostila para Polícia Civil do Rio Grande do Sul, se tu tem interesse. São 80 questões da banca Fundatec, a Fundatec que foi a última organizadora desse concurso em 2017, se não me engano a prova foi em 2018, mas o edital é de 2017. São 80 questões de informática então da Fundatec, questões de informática com gabarito, certo? E agora sim, vamos para a resolução. A primeira questão, então, para o cargo de agente penitenciário, falou o seguinte: a infraestrutura de chave pública, ou PKI, possui elevada relevância para garantir que o acesso a informações sigilosas em ambientes corporativos seja controlado. Neste contexto, assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas da afirmação abaixo. A PKI é fundamentada em dois componentes para garantir a autenticidade e a integridade das chaves, espaço, dois pontos, outro espaço e outro espaço. Essa questão de chave pública também é chamada de criptografia assimétrica, né? Na criptografia assimétrica ou de chave pública, a gente tem um par de chaves, né? Duas chaves, uma chave privada e a outra chave é pública. Por exemplo, se eu quero enviar um arquivo para ti, eu quero criptografar esse arquivo, eu vou criptografar com a minha chave privada. E quando tu receber esse arquivo, tu vai descriptografar ele com a minha chave pública, certo? A minha chave privada. As chaves privadas elas são utilizadas apenas para cifrar as mensagens, para decriptografar as mensagens. Por isso que ela é privada. Apenas o dono tem acesso a essa chave. Já as chaves públicas, o nome já diz, né? Ela é pública, certo? Então outras pessoas que querem descriptografar um determinado arquivo têm acesso a essa chave pública de um determinado usuário. E a chave pública ela só vai descriptografar um arquivo se ele for criptografado pela chave privada correspondente, certo? Não adianta usar a chave pública de um outro usuário lá, se não foi ele quem criptografar. Não vai dar certo essa chave pública e a chave privada. E o gabarito dessa questão aqui vai ser letra D de dado, então, a integridade das chaves públicas, né? Afinal, a própria questão já está falando em chave pública, então é óbvio que vai dizer aqui, certo? E tem também esses dois componentes, né? Tem um certificado digital, porque a chave pública ela vai ter por trás dela um certificado para garantir que tu não está usando a chave pública de um golpista, que tu está usando a chave pública da pessoa correta, do usuário correto, e a entidade certificadora, que é a entidade quem certifica essas chaves e também quem emite o certificado digital, certo? Então o gabarito dessa questão aqui, da primeira questão, vai ser letra D de dado. Número 2. O hardware da maior parte dos computadores atuais é baseado na implementação da arquitetura de von Neumann. Um dos principais componentes da arquitetura mencionada é a unidade lógica e aritmética, a ULA. No contexto prático, dentre as alternativas abaixo, a ULA é responsável por executar a operação de: letra A, soma de dois números; letra B de bola, controlar os periféricos de entrada e de saída do sistema; letra C, armazenamento de dados na memória do computador; letra D, buscar na memória dados solicitados por um software; letra E, definir o próximo software a ser executado pelo processador. A ULA ele é então a unidade lógica e aritmética. Ela é responsável por fazer alguns cálculos e auxilia assim o processador na tomada de decisões. Então o gabarito dessa questão aqui vai ser letra A. A soma de dois números é uma das funções da ULA, certo? O que tu aprende aí geralmente em raciocínio lógico, a tabela verdade, né? Tem os conectivos lógicos lá, a disjunção, conectivo, certo? E utiliza verdadeiro e falso, né? O que tu vai fazer? Tu faz uma comparação, né? O que dá
o V com um F na determinado conectivo, a ULA faz a mesma coisa no computador aqui, só que com zeros e com uns. Então a gente tem esses cálculos, a gente tem a porta AND, que é a porta E, no caso o conectivo E aí das proposições lógicas, a gente tem a porta XOR, entre outras portas. E ele faz esses cálculos de zeros e de uns, e ele vai dar um resultado. Né? O 0 vai ser o falso e o 1 vai ser verdadeiro. Ele então vai dar o resultado verdadeiro ou falso, 0 ou 1. E com esse resultado, o processador ele toma determinada decisão, certo? Então o gabarito aqui dessa segunda questão é letra A. Questão número 3. Painel de controle do Windows 7 pode ser organizado em categorias de funcionalidades para facilitar ao usuário a localização e execução de tarefas administrativas do sistema operacional. Neste contexto, quando se deseja remover o status de administrador de um usuário do sistema operacional, deve-se acessar o grupo Programas, Facilidades de Acesso, Sistema e Segurança, Aparência e Personalização, Contas de Usuário e Segurança Familiar. Gabarito aqui vai ser a letra E, contas de usuário, né? A gente pode criar diversas contas em um computador e cada conta ele vai ter um status. No caso, a questão está falando aqui um status de administrador. Quando ele é administrador, quer dizer que ele pode modificar os arquivos, ele pode modificar as configurações. A questão está falando para remover esse status de administrador, então ele vai ter um status, por exemplo, de visitante. Ele não vai ter tantas liberdades assim no sistema. E isso é feito lá no painel de controle, na opção então de contas de usuário e segurança familiar. Quarta questão. O sistema operacional Linux possui diversas aplicações que podem ser executadas através de linha de comando. Este tipo de funcionalidade é especialmente aplicável na análise de arquivos que sofrem inclusão de dados frequentemente. O comando utilizado para mostrar inclusões de dados no final do arquivo, chamado lista.txt, em tempo real, ou seja, no momento em que ele é atualizado, é letra A, toplista.txt, letra B, taillista.txt, letra C, headlista.txt, letra D, tail-f lista.txt ou letra E, head-f lista, tem um -f lista.txt. O gabarito dessa questão aqui vai ser letra D de dado, tail-f lista.txt. Então, esse comando do Linux aqui, o tail, ele é utilizado então para mostrar essas inclusões de dados em um determinado documento. E a gente pode ver essa inclusão tanto do início quanto do final. Ele tem esse F de final aqui, né? Então ele vai mostrar o final do documento, certo? Se a gente quisesse aqui, a gente botava um mais para aparecer o início do documento, certo? Ou o traço aqui com algum número, daí a gente vai pegar uma determinada quantidade de dados, de inclusões do final ou do início. Então, esse sinal de mais ele mostra o início, esse sinal de menos ele vai mostrando o final dessas inclusões, certo? Vamos seguindo aqui, próxima questão, quinta questão aqui da nossa resolução. A resposta automática de e-mails é um recurso muito utilizado no ambiente corporativo, em especial para que o servidor possa informar que se encontra em um período de férias. Analise as assertivas abaixo que versam sobre este recurso no Outlook 365, versão empresarial. Romanos 1. É possível definir a data de início e de término das respostas automáticas. Isso aqui está correto. É possível definir, Romanos 2, é possível definir o horário de início e de término das respostas automáticas. Isso aqui também está correto. Por último, Romanos 3, é possível personalizar respostas automáticas direcionadas para pessoas de fora da organização. Isso aqui está correto também. Gabarito aqui, letra E. 1, 2 e 3 estão corretos. Tem que se ligar sempre que às vezes as bancas perguntam aqui o que está incorreto, né? Mas aqui está normal. O que está correto? Letra E. Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Isso aqui é configurado lá na guia arquivo do Outlook, certo? Vai ter uma opção lá para essas respostas automáticas aqui. Como a própria questão diz, muito utilizado então para período de férias, porque se tu está em férias, tu vai precisar de uma resposta automática, caso alguém te mande um e-mail, né, e ele vai receber essa resposta. Então é possível definir a data de início e de término das respostas automáticas, né, o início das tuas férias e o término e a mensagenzinha que tu vai deixar ali para quem te enviar como resposta, né. Sexta questão, tirar minha cabeça aqui da frente. Sexta questão, o Outlook 365 é a versão mais atual da suíte de aplicativos para escritório da Microsoft.
O Word 365 é um dos componentes dessa suíte utilizado para a edição de textos. Na edição de textos é comum a revisão de um texto escrito por um colega de trabalho. Para que o colega de trabalho possa visualizar as alterações realizadas, é necessário habilitar o controle de alterações na guia Revisão do Word, conforme a figura abaixo. A figurinha aqui, né? Na figura pode-se ver ainda que a lista de marcação simples, que permite alterar formas de visualização das alterações quando o controle de alterações está habilitado. Sobre as opções disponíveis nessa lista, analise as assertivas. Romanos 1. Sem marcação, desabilita completamente o controle de alterações. Essa sem marcação, na verdade, esse tipo de marcação aqui é o que vai exibir, né? É como é que vai se exibir essas modificações, né? Essas alterações. Sem marcação não quer dizer que o controle de alterações está desativado. Quer dizer que não vai mostrar, mas não vai marcar essas alterações. Então isso aqui está incorreto, tá? Todas as marcações mostram todas as edições com cores diferentes de texto e linha. Isso aqui está correto, então ele vai mostrar essas marcações diferentes. Marcação simples é a opção padrão e indica as alterações com uma linha vermelha na margem. Isso aqui também está correto, então gabarito aqui, letra D, de dada essa opção de marcações, né, de controle de marcações, como a questão disse, na guia revisão no grupo controle. Vamos seguindo aqui. Sétima questão aqui da nossa resolução para a SUSEP, Fundação La Salle. O modelo cliente-servidor é bastante utilizado tanto no contexto da intranet quanto do acesso à internet nas empresas. Sobre este modelo, analise as assertivas abaixo. Romanos 1 é um modelo composto por pelo menos 2 equipamentos interligados em rede. Correto isso aqui? Temos que ter pelo menos 2 equipamentos. 2 equipamentos, o do cliente e o do servidor. O servidor a gente pode ter vários servidores. Dependendo da rede, pode ter um caso em que um servidor vai mandando de um para o outro, conforme os protocolos utilizados. Tá? Isso vai depender muito da arquitetura da rede. Romanos 2, o cliente envia sua solicitação ao servidor, que executa o que foi solicitado ou procura a informação solicitada e retorna ao cliente, correto? É o exemplo do famoso servidor DNS, que tu bota, por exemplo, aí no teu navegador youtube.com e tu tecla Enter aí no teu navegador, né? O navegador vai mandar uma requisição para um servidor DNS, vai te mostrar esse endereço para o servidor youtube.com, o servidor vai lá, busca o IP, né, uma sequência de números e vai retornar para o navegador o IP do youtube.com, certo? Nesse caso, tu, com o teu navegador, tu é o cliente e o servidor é o servidor DNS, né? Romanos 3, o servidor é sempre responsável por iniciar uma comunicação e aqui a gente já pode parar de ler a questão e a gente ganha tempo na prova. Quem inicia essa comunicação é o cliente quem faz a requisição. Eu quero acessar o site, eu quero o IP desse site, certo? Sendo que o cliente trabalha de forma reativa, respondendo às requisições, não é ao contrário isso aqui. O cliente é sempre responsável por iniciar uma comunicação, sendo que o servidor trabalha de forma reativa, respondendo às requisições do cliente. Então isso aqui está incorreto. Gabarito aqui da nossa questão, letra C de casa, apenas 1 e 2 estão corretas. Número 8, né, não é Romanos, já falo Romanos. Número 8 é uma questão de Excel. O funcionamento dessa planilha considera que ao informar um código de departamento válido, na célula C8, o telefone do respectivo departamento será apresentado na célula C9. Para que o resultado seja correto, é necessário usar uma função PROC-V, uma função de procura do Excel, incluindo o seguinte código na célula C9. Então, o que significa aqui? Ó? A gente vai fazer uma procura aqui, ó, nessa célulazinha, e ele vai retornar essa resposta aqui, essa pesquisa aqui na célula C9. Vamos seguindo aqui, o gabarito dessa questão vai ser letra C de casa, é a seguinte sintaxe, então, é o PROC-V, o C8, né, que é onde é a célula onde a gente vai digitar a pesquisa, certo? O campo de pesquisa que vai ser de A2 até C6, então de A2 isto aqui até C6, isto aqui vai ser aqui, ó. Então, todo este campo aqui vai ser o campo onde vai procurar. 3 é a coluna onde a função vai procurar, né? 3 não é, no caso, na coluna A, B ou C, né? Deu coincidência aqui que está desde a terceira coluna, mas digamos que a tabela iniciasse aqui na coluna B, por exemplo, e essa coluna de telefone, ao invés da coluna C, estaria na D.
a gente não colocaria aqui o número 4, a gente continuaria colocando 3. Porque é a terceira coluna deste intervalo definido aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, certo? E falso quer dizer que a gente vai pesquisar, tem que retornar exatamente aquilo que foi digitado. Isso aqui a gente pode botar um 0, ou a gente coloca o 1, ou verdadeiro, certo? Quando a gente coloca verdadeiro, ele vai nos dar um resultado aproximado. Por exemplo, se a nossa pesquisa aqui, ele não achou esse D4 aqui, e aqui ele está verdadeiro ou está 1, ele não vai, ele vai retornar algo aproximado. Mas agora, com essa questão de falso aqui, se a gente digitou uma pesquisa aqui em cima e não tem aqui essa pesquisa, certo? Ele não vai retornar nada, ele vai retornar uma mensagem de erro, ele não vai retornar nenhum resultado aproximado, certo? Então o gabarito dessa questão aqui vai ser letra C de casa. Questão número 9. A figura abaixo apresenta uma configuração de impressão criada no Microsoft PowerPoint. Esta configuração é de estrutura de tópicos, folhetos com 3 slides por página, folhetos com 6 slides por página, anotações com 3 slides por página, anotações com 6 slides por página. Gabarito dessa questão, uma questão de PowerPoint. Resposta correta vai ser letra B de bola. Folhetos com 3 slides por página. Pronto, aí está, arrastei aqui para a tela para vocês verem. A gente vai na opção de salvar como. Vamos selecionar uma pastinha, né, aqui para selecionar. E a gente seleciona o tipo aqui, ó. Vamos colocar PDF. Errei, é PDF. E viu que ele já vai aparecer uma opção aqui, né? Opções, ele apareceu isso aqui que não estava antes. A gente clica aqui. Aqui. A gente clica aqui. E ele vai mostrar aqui, ó. Publicar, certo? Folhetos, anotações, ó, folhetos. E ele vai, a gente bota aqui a quantidade que a gente quer, de 6, de 3, como é a própria questão, ó. Veja que aí no cantinho a questão já ficou com aquele formatinho a imagenzinha ficou aqui, ó, com aquele formato da questão, certo? Anotações ele é um pouquinho diferente. Ele não pode deixar a gente botar por folhetos, certo? Então, gabarito aqui vai ser letra B de bola. Folhetos com 3 slides por página. Última questão aqui, 10ª questão da nossa resolução. Aqui. A navegação privada é um recurso bastante utilizado no Firefox, visto que, letra A, armazena todas as informações relativas aos sites e páginas visitados. Isso aqui está incorreto, né? Não armazena informações sobre quais sites e páginas foram visitados. E está aqui o gabarito da nossa questão, letra B de bola. Não armazena as informações sobre quais sites e páginas foram visitados. Para te aprender, bem simples isso aqui, ó. Grava isso aqui, ó, não salva. Eu sempre digo isso, ó, sobre a navegação privada, anônima do Mozilla Firefox, do Google Chrome. Não salva. As bancas, elas costumam dizer que tu fica anônimo na internet, que fica mais seguro contra vírus, contra isso e aquilo. Não, ele não salva, ele não vai salvar então os cookies, os históricos de navegação, não vai salvar favoritos, não vai salvar a lista de downloads. Se tu baixou algum arquivo, ele não vai aparecer o histórico de download, certo? É simplesmente isso, ele não vai salvar as tuas informações, cookies na enquete, não vai salvar. Ele não vai salvar a tua atividade na internet, certo? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra B de bola. E com essa questão, então, a gente encerra aqui a nossa resolução da SUSEP para a Fundação La Salle. Não esquece de fazer o download dos arquivos que estão aqui embaixo, das apostilas da Polícia Civil e também as questões da Fundação La Salle da SUSEP, certo? Qualquer coisa, deixa um comentário aí se tu tem alguma dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal também e deixar teu like aqui no vídeo se tu curtiu, certo?